Fala, galerinha, beleza? Aula de Física agora comigo, o professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha! Hoje, especialmente, vamos começar com uma revisão de alguns pontos, justamente em função de uma dúvida. E aí eu falo para vocês, as dúvidas de vocês é que norteiam as nossas aulas, tá certo? O nosso aluno, Matheus Lima, mandou o seguinte questionamento lá nos comentários dos vídeos. Fala assim, ó: professor, a única coisa que não entendo é quando é necessário gerar uma nova fórmula a partir da primeira para resolver determinada questão. Tem alguma dica para conseguir transformar da maneira certa? Olha aí só, lá eu respondi, né, para o Matheus, mas agora eu vou trazer para todos porque eu acredito que essa dúvida seja de vários alunos, não só dele, beleza? Então, galerinha, olha só. Nós hoje também vamos resolver exercícios e vamos fazer um aprofundamento, tá? Em alguns pontos necessários para você aprender o próximo tópico, que é termodinâmica. Fechou? Hoje é a nossa última aula de termologia e vamos entrar no outro tópico que é termodinâmica. Beleza, galerinha? Então, olha só, pessoal. Quando a gente começa, né, nas aulas passadas lá, vocês viram lá naquela aula ministrada na TBC que eu tenho a fórmula geral dos gases, ou equação geral dos gases, onde eu tenho pressão, volume e temperatura, pressão, volume e temperatura, tá certo? E aí eu mostrei lá para vocês o seguinte, que nós temos três possibilidades: a isovolumétrica, a isobárica e a isotérmica. E é isso que eu vou destacar agora, como transformar essa equação para essas três equações aqui. O que acontece? Quando eu pego uma questão e ele fala para você, olha, o volume da questão não vai mudar, mas vamos supor que eu tenha esse volume. E aí eu pego aqui e coloco assim, olha, minha pressão é 2, o meu volume é 5 e a minha temperatura, sei lá, fosse 100 Kelvin. Lembra que essa temperatura eu sempre trabalho com ela em Kelvin, tá? Aí a minha pressão aumentou de 2, sei lá, para 10, tá certo? E aí, olha, o meu volume, eu vou dizer assim, olha, o volume não mudou. O volume vai permanecer 5. Qual vai ser a minha nova temperatura? Presta atenção. Se o volume não muda, ela é que tipo? Isovolumétrica, isobárica ou isotérmica? Isovolumétrica, porque o volume não mudou. Então eu te pergunto, esse 5 aqui, se ele não muda o valor dele, vai mudar alguma coisa na minha questão? Não vai. Eu posso inclusive cortar esse 5 com esse 5, tá certo? Então o que a gente faz? Se é uma isovolumétrica, eu corto o meu volume e sobra apenas o quê? A pressão e a temperatura. Fontenelle, mas por que você corta? Porque não vai fazer diferença nenhuma na questão para mim. Inclusive a questão nem precisa me dar o volume. Basta que ela fale que é isovolumétrico. Então eu já sei que o volume eu vou cortar. Da mesma forma, se acontecer o quê? A pressão não muda. Se a pressão não vai mudar, ela é que tipo? Isobárica. Logo, quem é que eu vou cortar? Quem que eu vou tirar da minha questão? A pressão. Por isso que a pressão não aparece. Ok? E a mesma forma se ela for isotérmica. Se for uma isotérmica, quem que é igual? A temperatura. Mas eu preciso colocar aqui, olha, temperatura embaixo, temperatura embaixo? Não. Por que não? Porque é o mesmo valor. Vai aparecer antes, vai aparecer o quê? Depois. Por quê? Porque ela é iso. O que é o iso? Igual. Em todos eles, ó, o que é iso? Igual. O que é iso? Igual. Então, isovolumétrica. Volumes iguais. Antes e depois do meu evento lá que eu estou utilizando. Isobárica. Antes e depois é o quê? Igual. Isotérmica. Antes e depois é o quê? Igual. O quê? A temperatura. Aqui a pressão. E aqui o meu volume. Então, como esses caras não vão influenciar em cada um dos seus casos, eu posso simplesmente cortar, como eu fiz aqui, olha. E aí dá para calcular a temperatura? Dá. Eu pego a temperatura, jogo para cá. Pego esses númerozinhos aqui, olha. Pego esse cara, multiplico para cá. E o 2, eu passo o quê? Dividindo. Só multiplicar cruzado. Não é isso? Na aula passada nós já resolvemos. Inclusive utilizamos gráficos, né? Para entender isso aqui melhor. Beleza? Fechou, galerinha? Se nós fôssemos fazer essa continha aqui, só para não deixar dúvida, como é que a gente passaria? A temperatura para cá, olha. Temperatura, eu passo ela aqui para cima. O 2 e o 5, eu passo ele multiplicando aqui para baixo. Eu não vou cortar, só para você ver. E o 100 eu passo multiplicando com 5, olha só. 100 passa multiplicando com 5. Beleza? Então 100 passou multiplicando com 5, olha. Eu tinha um 10 aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Eu tinha um 10 aqui, ó. 100 passa multiplicando com 5, eu tinha um 10 lá em cima. E o 2 e o 5 eu passo dividindo para cá, ó. O que eu posso fazer? Olha, corto o 5. Primeira coisa que você faz.
Primeira coisa que você faz, corta o 5. Que era justamente quem? O meu volume, porque ele é isovolumétrica e não vai fazer diferença para mim. Então o que eu faço? 100 vezes 10, 1000. 1000 dividido por 2, 500. 500 Kelvin. Então, olha, nesse exemplo que eu sugeri aqui, olha, é uma questão extremamente simples. Eu coloquei valores aleatórios aqui. Só que nesse caso, como a gente está considerando que o volume é o mesmo, eu coloquei o mesmo volume, que é 5 e 5. Pode ser litros, tá? Não tem problema. Eu posso o quê? Cortar esse 5 e 5. Fechou, Michel? Beleza? Depois você comenta aí para dizer se está tudo ok. Fechou? Vamos lá então, e se realmente era nessa fórmula aqui que era a sua dúvida, tá? Galerinha, quando você tiver uma dúvida, manda exatamente qual é a fórmula, ou manda qual o minuto do vídeo que você falou, olha, não entendi o minuto tal. E aí pronto, aí eu eu sei exatamente do que você está falando, qual é a parte que você está falando. Ah, do minuto tal, eu não entendi legal. Manda aí que a gente tenta dar uma reforçada aí em exercício e tudo mais, beleza? Vamos lá então, galerinha? Então, galerinha, aqui é um experimento. Olha o que eu fiz. Joguei fogo, tinha um pouquinho de álcool lá dentro. Não façam isso em casa, pode ser perigoso. E aí o que acontece? Ele começa a murchar. A questão é, por que ele murcha desse jeito aí? Quando eu solto aqui, olha o que acontece. Eu vou soltar. 1, 2, 3 e já. Ah, moleque. Então, olha só. Quando eu solto, ele volta à forma dele original. Então, por que ele pega e faz isso? Eu jogo um pouquinho de álcool lá dentro, não deixo nenhuma gota acumulada, tá? Eu deixo vazio esse cara aqui. Não façam isso, porque pode ser perigoso, tá certo? E aí o que acontece? Depois que eu jogo o fogo e pega o fogo, o que vai acontecer com o gás aqui dentro? Ele vai aquecer. Quando eu tampo, o que acontece com o fogo? Ele vai acabar apagando. Por quê? Porque o fogo precisa do oxigênio para queimar. Quando eu tampo, o oxigênio começa a queimar, acaba, gera só o CO2 ali, e aí o fogo o quê? Apaga. Só que quando ele apaga, o ar ali está quente, tá certo? O ar está quente, e quando eu fecho aqui, ele apaga, e aí o ar começa a esfriar. Eu te pergunto, quando ele está com alta temperatura, qual é a característica do meu gás? É uma agitação que molecular alta, não é isso? E quando ele está com baixa temperatura, a agitação molecular é o quê? Baixa. E aí, olha, quando eu coloco a mão aqui, certo? Que eu tenho fogo, alta agitação molecular do gás aqui dentro. Quando o fogo apaga, o que acontece com a agitação molecular? Diminui. O que isso quer dizer? Que quando ela está com uma certa agitação molecular, esse gás vai colidir com as paredes do meu recipiente. Essa colisão faz com que a pressão externa e a pressão interna sejam equivalentes. Né? Enquanto está aberto, certeza que é equivalente, porque o ar que está aqui é o mesmo ar que tem aqui. Beleza? Vou explicar isso melhor daqui a pouco. Quando eu fecho aqui, olha, eu não tenho mais o ar daqui de fora agindo sobre todo esse ar daqui de dentro. Então esse cara está fechado hermeticamente. Mas tem fogo inicialmente. Se tem fogo inicialmente, o que acontece? Eu vou ter deslocamento dessas moléculas aqui muito intensas. Mas como eu fechei aqui, já estava em equilíbrio. Beleza. Com o fogo apaga, essa agitação diminui dessas moléculas. Então essa pressão aqui, olha, cai. Só que essa pressão aqui, ela é o quê? Constante. Se essa pressão aqui cai e essa pressão é constante, então a pressão de fora é maior que a pressão de dentro. Então ele começa a fazer uma pressão maior. Resultado disso, e aí que esse cara aqui começa a ficar o quê? Amassado. Tá certo? Esse cara aqui começa a ficar amassado e fica naquele formato que nós vimos. Quando eu vou aqui e tiro a mão, o que acontece? Ele volta para o formato dele original, porque ele é preparado para isso. Por isso que tem esses anéis aqui, olha. Esses anéis é justamente para provocar com que ele volte sempre à estrutura dele original. Beleza? Top essa experiência, né? É show de bola. Bora! E aí, olha só. Eu trouxe para você novamente, para você ver agora, só que em câmera lenta, tá, pessoal? Olha lá. Eu acendo o fogo, jogo. Tá vendo lá o fogo ali, olha? Aí eu coloquei câmera lenta para você ver. Quando eu fecho, imediatamente, não muda o volume, porque o fogo lá ainda está aceso. O volume só vai mudar
quando o fogo apaga, o oxigênio é consumido, e aí a pressão externa, a pressão que vai agir dele externamente, é maior que a pressão interna. Então, por que isso aqui acontece? É porque aqui você tem uma pressão externa atuando maior do que a pressão interna. Por que isso acontece com você? Porque você tem os órgãos internos, não deixa você ser amassado. Mas se você não tivesse, você seria. Quando esse cara aqui, eu tiro a mão, o ar volta a entrar, e aí eu volto a equilibrar a pressão interna com a pressão quê? Externa. Tá certo? Então eu tenho duas análises aí. Não é só analisar, eu tenho duas análises. Antes e depois. Tá certo? Do meu processo. Vamos ver esse antes e depois, como é que ele funciona. Tá aqui, olha. Antes, com a mão fechada e o fogo rolando aqui. Depois, com a mão fechada, mas já sem nada. O fogo rolou, beleza. Apagou o fogo. Quando apaga o fogo, eu tenho aqui, olha, inicialmente, pressão externa, e a pressão interna, inicialmente elas são o quê? Iguais. Perfeito? Quando ele está bem aqui, quem é maior? Quando ele está na deformação máxima, olha só, na deformação máxima, quando ele está na deformação máxima, eu pergunto para você, qual a maior pressão? É a externa ou é a interna? A pressão, quando ela está na deformação máxima, na verdade, eu te pergunto, porque ele já deformou o que ele podia deformar. Então, a pressão aqui, nesse caso, ela é igual. A pressão interna e a pressão externa é igual. Fontenelle, você está ficando doido, Fontenelle? Não dá. Se ele deformou, é porque a pressão externa é maior. Até o momento que equilibra. Então, olha, ele vai deformar a pressão externa maior, vai deformar a pressão externa maior, vai deformar a pressão externa maior. Equilibrou. Ora, se equilibrou é porque a pressão interna igualou a pressão externa. Sacou? Então, olha, o que acontece? A pressão interna aqui é igual à pressão externa, a pressão interna aqui é igual à pressão externa. Então, essa pressão é igual a essa pressão aqui, ó. A pressão 1 é igual à pressão 2. Ah, moleque. E o meu volume 1 é igual ao volume 2? Claro que não. Né? Claro que não. Por que não? Porque é nítido que esse volume aqui é maior que esse volume aqui. Então, meu volume 1 é maior que meu volume 2. E a temperatura? Aqui eu tinha fogo. Acabou de aquecer. Temperatura 1. E aqui ele apagou, diminuiu o volume porque ele resfriou. Temperatura 2. O que acontece com a minha temperatura? Temperatura 1 é maior que a temperatura 2. Vamos ver se tem sentido? Primeiro, falei que as pressões são iguais. Se as pressões são iguais, olha, qual é o meu tipo de transformação? Isobárica. Isobárica. Se a questão é uma questão de isobárica, o que acontece com a minha pressão? Eu corto, porque no início e no fim elas são iguais. Fontenelle, mas não pode cortar. Por quê? Porque mudou a pressão. Mas eu só vou analisar o início do fenômeno e o final do fenômeno. O processo durante o fenômeno eu não vou analisar, vou esperar ele estabilizar, o que aconteceu aqui. Beleza? E aí, olha, vou cortar a minha pressão, porque no início e no fim as pressões estão em equilíbrio. Ah, pois é, como é que você sabe que elas são iguais? A pressão atmosférica, ela vale 1 atm. Vamos ver isso já já, com mais detalhes. Essa pressão atmosférica externa aqui mudou, você acha que mudou? Não está no mesmo banco, no mesmo lugar? Não é isso? Então a pressão do ar que está fazendo externamente continua o quê? A mesma, 1 atm. Se ele parou de deformar, é porque essa pressão está igual a essa. Com certeza, beleza? Ah, mas tem a deformação, tem a força que o material faz. Aí eu vou ter que desprezar isso aí, porque a gente não tem como calcular a força que o material está fazendo para voltar para o formato original, tá? Isso aí eu vou ter que desprezar. Vou considerar que as pressões são equivalentes. Então ela é isobárica, vou cortar. Aí o meu volume aqui, esse cara é um volume de 20 litros, tá certo? Se ele está com 20 litros e eu sei que esse fogo aqui, vamos supor que ele seja aqui 60 graus, eu tinha que passar para Kelvin, né? Aí eu acho a minha temperatura, tá certo? Em Kelvin. O volume dele é 20 litros. Aí eu posso falar que, olha, o meu volume aqui, vamos supor que ele foi para 5 litros, né?
para fazer essa experiência aqui, não é difícil para a gente verificar isso, né? A gente tem como calcular isso aqui. E essa temperatura, eu poderia procurar justamente essa temperatura aqui, olha. Qual será a temperatura do gás nesse momento, né? No momento que ele deformou o máximo. Eu sei que inicialmente para pegar fogo lá e tal, deve estar em torno de 60 graus Celsius. Ou seja, para Kelvin, 333 Kelvin. Beleza? Como é que você sabe, Fontenelle? Aquela equaçãozinha que nós temos lá, né? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Lembra dela? Por ela que a gente faz. Beleza? E aí eu tenho como determinar aqui os caras. Agora, essa explicação não tinha lá. Ele só falava, se eu não me engano, só falava que tem uma transformação aqui de gás e tudo mais, né? Mas agora eu estou detalhando para você. Lá eu só tenho 12 minutos para administrar a aula. Tá, é complicado. Mas aqui a gente tem bem mais tempo para poder trabalhar com vocês. Beleza, galerinha? Fechou? Michel, meu caro, deu para sacar a jogada aí? Como é que foi? Então bora lá. Vamos lá que eu vou explicar uns detalhes agora para vocês, para entender melhor todo esse processo aí. Então olha só, galerinha, fala assim, ó. Quando você derrama um pouco de água, ela vai estar no mesmo lugar no outro dia. Então tá lá, ó, um copinho aqui, derramou um pouquinho de água aqui na mesa, ou então na calçada, e aí você viu que ficou um pouquinho lá, né, espalhado. No outro dia você vai ver essa água lá nesse mesmo lugar? Difícil, né? Muito difícil. Por que não? Ah, essa água, para ela sumir daqui, será que ela tem que sumir só quando ela atinge 100 graus Celsius? Só quando essa água atinge 100 graus Celsius que ela vai sumir? Porque é o ponto de ebulição? Pois é, essa é que é a jogada. Eu quero que você perceba que existe uma diferença entre evaporação e ebulição. Ebulição é aquele ponto de ebulição a 100 graus Celsius, tá certo? A evaporação, para acontecer, não precisa estar a 100 graus Celsius. Exemplo disso é a roupa que você usa. Você lava e coloca para secar. Tem que estar a 100 graus Celsius para você conseguir secar aquela roupa? Não. Por quê? Porque ela seca por evaporação. E ebulição? Vamos ver agora o detalhamento desse caso aí, beleza? Evaporação versus ebulição. A ebulição, galera, é quando você vai provocar os 100 graus Celsius. Então você tem o ponto de ebulição. Lembra lá que a gente colocou lá em escalas termométricas? Em escala termométrica a gente colocou Celsius, Kelvin, Fahrenheit, colocou lá ponto de ebulição e ponto de fusão. Então, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Aí vai ter um outro detalhe que a gente já vai ver, que não é só 100 graus Celsius. Pode mudar. Aí observa. Na ebulição e na evaporação depende do quê? Da natureza do líquido. Cada líquido vai ter um ponto de ebulição diferente do outro. A água tem um, o gasolina tem outro, o álcool tem outro, a acetona tem outro, né? Se você pegar a acetona, né, e deixar ela ali, ela evapora rapidão, porque ela é mais volátil, beleza? Já a água não é tão volátil quanto a acetona, né? Agora depende também do quê? Da pressão a que ele está sujeito. Tanto um quanto o outro depende do quê? Da pressão. E o que vem a ser isso, Fontenelle? Essa pressão a que ele está sujeito. Essa parte é bacana, olha. Quando você está em qualquer cidade a nível do mar, Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, né? Nossa querida Belém. Que mais? Natal, João Pessoa, certo? Essas cidades estão a nível do mar. Então, você, não sei se você já percebeu, mas às vezes a pessoa até tem muita dor de cabeça, porque tem uma coisa assim na cabeça dela, um peso na cabeça dela que ela não sabe de onde vem, tá certo? Tá coçando aqui, cara, eu não sei o que é. Então, esse peso, esse peso que tem na tua cabeça, tu não sabe de onde vem, não pense que é chifre, não é chifre. Bem, eu acho, né? Enfim, o que acontece? É que aqui, olha, existe uma coluna de ar sobre a sua cabeça. Entende? O tempo todo. Só que isso existe desde o dia que tu nasceste. Tá certo? Então, como tem desde que tu nasceu, tu tá acostumado, né, com esse negócio, com esse peso na cabeça que tu não sabe o que é. Bem, já pega São Paulo, olha aqui, olha. São Paulo
está a 750 metros de altitude. É mais ou menos o que Goiânia está. Mas varia um pouco, tá, galera? De região para região. Mas a média é nessa faixa aí, 600, 700 e pouco, em Goiânia. Aí você pega aqui, olha, Brasília. Brasília está 1.100. Por isso que Brasília é mais frio, né? Porque está numa altitude maior. E aí você tem uma coluna menor de ar. E Quito, lembra quando o Brasil vai jogar em Quito? Ou vai jogar em La Paz? É sempre ele tá lascado quando ele vai jogar lá nesses países, né? Porque a altitude é muito elevada. Se a altitude é muito elevada, tem pouco ar lá, olha. A coluna de ar é pequenininha, aqui é maior, aqui é maior, aqui é maior, aqui é maior. Lá ela pega pouco efeito porque tem pouco ar. Então às vezes você bate de trivela, a gente via o jogador batendo de trivela e não pegava o efeito que ele queria. Por quê? Por causa justamente que lá você vai ter pouco ar. Pouco atrito com o ar não faz com que a bola gire como se gostaria. É o efeito Coriolis, tá ok? Mas isso não é assunto nosso. Nós talvez abordemos isso mais na frente, tá? Então, olha, aqui existe uma pressão da camada atmosférica sobre Santos, que é maior que a pressão da camada atmosférica de São Paulo, que é maior que a pressão da camada atmosférica de Brasília, e assim vai, olha. Cada um é cada vez menor a pressão atmosférica. Aí eu te pergunto, se aqui eu tenho uma poça de água, e aqui eu tenho uma poça de água, aonde é mais fácil essa água evaporar? Aonde é mais fácil essa água evaporar? Desde que esteja com a mesma temperatura. É mais fácil evaporar onde? Lá em La Paz, lá em Quito, do que o quê? Do que Santos, do que São Paulo. Por quê? Porque aqui tem uma coluna de ar que dificulta essa molécula sair do estado líquido e passar para o estado gasoso. Lembra aquela ovelha desgarrada lá? Pois é, essa molécula aqui se desgarra e vira gás. Ou vira vapor, né? E aí o que acontece? Nessa saída de virar vapor, quando você tem uma pressão maior, é mais difícil esse cara conseguir sair. Quando você tem uma pressão menor, é mais fácil esse cara aqui conseguir sair, beleza? E aí, olha só, o que isso influencia? Influencia nesse valor de temperatura aqui, olha. A água aqui, ponto de ebulição, em Santos, é 100 graus Celsius, que é o nível do mar. Aqui em São Paulo, aqui é o São Paulo, que é mais ou menos a mesma altitude, 98 graus Celsius. E Brasília, 96 graus Celsius. Em Quito, 90 graus Celsius. Beleza? Então, a coluna de ar, a pressão da coluna de ar vai influenciar na facilidade da molécula evaporar ou entrar num ponto de ebulição. De tal forma que a temperatura até o que? Diminui quanto menor for a coluna de ar. Fica mais fácil essa água aqui evaporar e entrar no ponto de ebulição. Beleza? Vamos lá então? Então, olha só, para ebulição nós só temos esses dois fatores, natureza do líquido e pressão a que ele está sujeito. Mas, para evaporação, não. Para evaporação tem alguns outros fatores. A área da superfície livre, a área é muito grande. É mais fácil essas moléculas saírem para o estado de vapor, né? A pressão na superfície livre, pressão de vapor do líquido. Vamos já estudar isso aqui, a pressão de vapor, que é talvez o ponto mais importante que a gente vai ter aqui. Beleza? Vamos lá então? Quando você vai ter a pressão de vapor, olha aqui, você tem um êmbolo aqui e você vai puxar esse êmbolo para cima, tá? Pega uma seringa, né, com água e puxa ela para cima. O que vai acontecer? Aqui vai tender a gerar um vácuo, tá certo? Ou seja, a pressão aqui ela vai o quê? Diminuir. Como a pressão diminui, é mais fácil essa molécula de água passar para o estado quê? Gasoso, né? Virar vapor. Isso é mais fácil perceber, galerinha, quando a gente tem, por exemplo, trabalha com acetona, com álcool, né? Com água é mais difícil perceber isso, mas acontece. Mas é mais difícil fazer isso experimentalmente. Posso fazer com éter também. E aí, de tal forma que se eu pegar esse cara aqui, olha, eu gero uma situação de equilíbrio, porém eu posso puxar. Se eu puxar, ele desequilibra de novo e volta a entrar numa situação final de equilíbrio. Ou seja, eu passo a ter mais moléculas porque eu diminuí mais ainda a minha pressão aqui dentro, já que eu criei mais volume, mais espaço
aqui para essas moléculas ficarem. Então diminui mais a pressão. O que acontece então? Diminui o nível de água. Se eu pegasse até o ponto em que elas entram em equilíbrio, o tempo todo vai ter moléculas aqui, como é um ambiente fechado, líquido transformando em vapor e vapor transformando em líquido. Essa facilidade de transformação entre um e outro é muito grande. Porém, se eu altero esse volume aqui, consequentemente vou alterar a pressão, tá certo? Lembra que pressão, olha lá, pressão, volume e temperatura. Se eu aumento o meu volume, a minha pressão o quê? Diminui. Por que eu sei disso? Porque são inversamente proporcionais. Se eu aumento o meu espaço aqui dentro, a minha pressão aqui dentro vai diminuir. Beleza? Por quê? Porque eu aumentei o volume. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. Tá certo? Se eu continuar fazendo isso aqui, o que acontece? Vai chegar uma hora que a água vai transformar totalmente em vapor. Porque a pressão vai diminuir tanto em que elas entram no estado não saturado. Beleza? Fechou? Vamos lá então. Uma outra figura para a gente analisar a pressão de vapor. Eu tenho aqui milímetro de Hg. Aquela hora eu falei que a pressão é 1 atm. Tá, pessoal? Essa pressão atmosférica de 1 atm, ela equivale a 76 centímetros de Hg. Tá? Então, existem esses dois valores importantes para vocês. Existe um outro valor importante para vocês, que é 10 a quinta Newton por metro quadrado. Esses três caras podem aparecer. Qualquer um dos três pode aparecer para você no Enem. Tá certo? Então, olha só. Eu estou com 17, aqui como está em milímetro, né? 76 centímetros, nós já vimos isso lá atrás, que equivale a 760 milímetros de Hg. Então vamos analisar aqui, olha. Agora olha o que acontece. Eu não vou mexer no volume. Antes eu mexi no volume, não foi? Agora eu não vou mexer no volume. Eu vou mexer só no quê? Na temperatura. Quando eu aqueço ele aqui a 30 graus Celsius, o que acontece? Eu tenho 17,535 milímetros de Hg. Se eu aqueço mais, passo para 50, o que vai acontecer com a pressão aqui dentro? Vai aumentar. Olha, eu aumento para 50 graus Celsius. Quando eu aumento para 50 graus Celsius, o que acontece com a água que está aqui dentro? Passa a virar o quê? Vapor. Não é assim que acontece? Quando esse cara vira vapor aqui, vai entrar em equilíbrio, tá certo? Vai chegar um ponto que entra em equilíbrio. Eu tenho uma pressão de gás e uma pressão do líquido mais ou menos equilibrada aqui internamente. Beleza? Quando eu pego esse cara aqui e aumento mais a temperatura ainda, o que acontece com o meu líquido? Ele passa mais ainda para o estado de vapor, estado gasoso, né? Que é chamado de estado gasoso. Então ele observa só, a 100 graus Celsius, olha o que eu tenho, 100 graus Celsius, olha quanto é que eu tenho de pressão de vapor, 760 milímetros. Quando eu tenho esse cara aqui, olha, com a temperatura de 50 graus Celsius, né? Eu diminuí em relação a 100, o que acontece com a pressão? Também vai diminuir. Beleza? E se eu diminuir mais ainda a minha temperatura, o que acontece com a minha pressão? Também vai diminuir mais ainda. Então essa análise a gente tem que saber fazer. E eu posso fazer também analisando, não gráfico, mas sim analisando a fórmula. Como? Pressão, o volume nesse caso aqui não está alterando. Quem está alterando? Pressão e temperatura. Vamos lembrar lá, olha. Como é que é a fórmula? PV sobre T é constante. PV sobre T é constante. Quem é que não muda aqui? O volume não muda. Então quem é que eu tenho aqui, olha? Pressão e temperatura. Se eu aumento a minha pressão, a minha temperatura aumenta. E vice-versa. Não estou aumentando a temperatura de 20 para 50? Então a minha pressão também vai aumentar. Beleza? Então, pessoal, olha só o que nós temos aqui. Diagrama de fases. Olha o que acontece. Vamos supor que eu pegue aqui, ó, eu tenho temperatura e tenho o quê? Pressão, tá certo? Então, nível do mar, você tem pressão de 1 atm, tá ok? Não é isso? Ou 10 a quinta Pascal, tá certo? Aproximadamente, tá? Então, olha só, se você pegasse uma temperatura aqui, vamos supor, de menos 50 graus Celsius, tá? E aí, o que você observar? Nessa pressão de 1 atm, olha aqui, ó. Qual é o estado físico dele? Sólido. Se eu pegasse, no caso da água, né, pessoal? Se eu pegasse aqui, ó, a 50 graus Celsius, o que acontece? Eu pegasse a 1 atm, pressão ambiente, o que acontece?
Ele é qual estado físico? Líquido. Se eu pegasse aqui, ó, uma temperatura de 110 graus Celsius, certo? Há uma pressão, né, de nível do mar, o que acontece? Eu teria o quê? Vapor, tá certo? Só que eu posso observar esses caras todos nessa pressão, mas eu posso observar uma pressão maior ou uma pressão que menor. Por exemplo, se eu baixar muito essa pressão, esse cara aqui ele pode passar inclusive para onde? Mesmo a 50 graus Celsius, uma pressão muito baixa, né? Eu poderia passar ele para que estado físico? Para estado de vapor. É, cara, pois é. Esse cara aqui, olha, tá em líquido. Se eu baixar a pressão dele, ele também passa para quê? Estado de vapor. Toda essa região amarela aqui é estado de vapor. Então eu tenho que sempre analisar. A que temperatura eu tenho, a que pressão eu tenho. Que ponto vai dar? Ah, ele é um líquido. A que temperatura eu tenho, a que pressão eu tenho. Onde ele vai dar? Ah, ele é um vapor. Ou ele pode ser também um gás. Ah, Fontenelle, mas não é a mesma coisa? Pois é. Toda hora eu falo assim, gás ou vapor, né? Agora, daqui a pouco a gente vai especificar a diferença de um para o outro. Beleza? De tal forma que eu tenho um ponto, que é chamado ponto tríplice, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tem os três estados físicos, porque ele é a intersecção entre o sólido, entre o líquido e entre o vapor. Então, se você tiver nessa temperatura, 0,01, a uma pressão atmosférica de 0,006 atm, você vai ter no mesmo recipiente, com essa pressão e essa temperatura, você vai ter água no estado líquido, no estado sólido e no estado de vapor. Beleza? Esse é o ponto tríplice. Tá ok, pessoal? Que nós vamos falar um pouco mais já já. Então, olha só. Qual é, afinal de contas, Fontenelle, a diferença de vapor para gás? Olha só. Uma substância no estado gasoso, denominada gás, quando a temperatura é constante, é impossível levá-la ao estado líquido, sendo que a temperatura não mude, alterando apenas a minha pressão. Beleza? Por maior que seja a pressão exercida sobre ela, eu não consigo fazer com que ela volte ao estado líquido. O vapor, ao contrário, é a substância no estado gasoso que a temperatura constante pode sofrer o quê? Liquefação, ou seja, voltar para o estado líquido. Como? Aumentando a pressão. Então, no vapor, se aumentar a pressão, ele volta para o estado líquido. Mas, se eu estiver no estado gasoso só com a pressão, eu não consigo mudar o estado dele para líquido. Eu tenho que mexer na temperatura. Fechou? Essa que vai ser a diferença. Tranquilo, galerinha? Então, olha só. Aqui, nós temos exatamente a mesma figura que nós tínhamos antes. E tem uma diferença aqui, olha, de vapor para gás. Tá certo? No gás, é porque a gente diz que ele já passou o estado crítico. Quando ele passa o estado crítico, ou ponto crítico, é porque não tem mais como fazer ele voltar para o estado líquido, sem mexer na temperatura. Beleza? Vamos lá então? E para entender isso de uma melhor forma, olha o que eu trouxe para vocês. O ponto crítico e o ponto tríplice. O ponto crítico, a situação limite entre vapor e gás, é definida por uma temperatura denominada temperatura crítica, que em conjunto com o valor de pressão crítica, determina o ponto crítico. Ou seja, eu não consigo mais passar esse gás para o líquido a partir de uma determinada temperatura crítica que gera um ponto crítico. Beleza? Temperatura crítica, ponto crítico. E eu tenho aqui um ponto tríplice também, ou ponto triplo, tá certo? Esse ponto triplo aqui acontece. Eu tenho os três estados físicos na mesma temperatura e na mesma pressão. E coexistindo. Ok? Tranquilo? Última abordagem teórica é uma para fechar com chave de ouro e você entender tudo isso aí que nós falamos até agora. Hoje. Olha só. Como é que funciona a panela de pressão? E aí, meu caro? Olha lá, eu ligo lá uma batata com uma aguinha ali, qualquer. Beleza? Esse alimento essa água que está aqui começa a entrar em estado de vapor. Tá certo?
Esse estado de vapor, o que acontece? Começa a aumentar a pressão nesse cara. Observa que a panela, o volume dela não vai aumentar nem diminuir, tá certo? Então eu tenho pressão, volume e temperatura. Isso aqui é constante. Esse volume não muda. Por quê? Porque ele é constante. Então, ele não vai influenciar em nada. Quem vai influenciar a minha pressão e a minha temperatura? Como aqui a pressão aumenta muito, o que acontece com a temperatura da água aumenta. Se fosse só colocar na água e ferver, o que ia acontecer? A temperatura máxima que iria chegar seria de quanto? Por exemplo, a água quando eu coloco para ferver para fazer café, ela chega a qual temperatura mais ou menos? 100 graus Celsius se tiver o nível do mar. Se tiver acima do nível do mar, como é Goiânia, vai dar aproximadamente 98 graus Celsius para ela começar a ferver. Perfeito? Beleza. Só que se eu tenho uma panela de pressão, a pressão aumenta. O que acontece com a temperatura? Vai aumentar. O que isso quer dizer? Que o ponto de ebulição também vai aumentar. Lembra lá o que acontecia quando a gente ia para o nível mais alto, que a gente falou sobre essa questão da pressão lá. Quando a gente ia para um nível mais alto, Quito, La Paz, a pressão atmosférica diminuía, a temperatura de ebulição também diminuía, chegando até a torno de 90 ou menos, não é isso? Agora aqui a pressão vai aumentar. Quando essa pressão aqui da minha panela aumenta, o que acontece com a temperatura? Se a pressão aumenta, a temperatura também vai aumentar. Temperatura de ebulição, inclusive. Então a temperatura dessa água aqui não é 100 graus Celsius. É muito superior a 100 graus Celsius. E aí o que acontece? Para eu não correr o risco de explosão, não sei se na sua casa já explodiu uma panela de pressão. Se explodiu, fala aí pra gente como é que foi que aconteceu esse desastre. Se foi feijão, sei que a cozinha ficou toda escura, toda marrom, né? Porque vai feijão para tudo que é lado. O que acontece? Eu falo isso porque na minha casa já aconteceu. Então, olha só. Normalmente isso acontece por problema na borracha. Normalmente. É má vedação e aí um arzinho entra. Quando esse arzinho entra, ou sai, né? O que acontece? Ele não sabe entrar só um pouquinho e ficar quieto. Não. Quando ele encontra uma área de escape, ele consegue jogar toda a pressão nele naquele ponto, né? Porque a pressão é muito grande aqui dentro. E aí, naquele ponto é um ponto vulnerável, e aí ele vai espalhar de uma vez, porque a pressão ali dentro é muito alta. O que acontece aqui? A pressão é tão alta que ela consegue levantar essa válvula, tá certo? Com o pino. Ela levanta esse pino, ela faz uma força aqui para esse pino levantar. E esse pino aqui não é leve, né? Mas o ar que está, ou melhor, o vapor que está aqui dentro está com a pressão tão alta que ele consegue levantar esse pino e sair. Mas por quê? Qual é a principal análise aqui? É saber que com a maior pressão, a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição aumenta. Logo, o que eu vou ter? Eu vou ter esse alimento cozinhando mais rápido, já que está com uma temperatura mais elevada. A água, nesse caso, não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, e sim um valor bem superior. Fechou? Terminamos aqui a análise teórica, aprofundamento em estudo dos gases, para você poder não ter dificuldade no próximo tópico que a gente entra, que é termodinâmica. Beleza, galerinha? Valeu, um abraço, vamos para o próximo vídeo, que é só exercício. Vamos lá, valeu, até mais, tchau!